Graça e paz a todos e a todas. Tá? Nós estamos para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância, o ESTAD. Tá? Esse seminário foi preparado para quem não pode ou não quer estar de segunda a sexta, tá? Dentro de um seminário presencial. Então, nós estamos estudando agora a doutrina do pecado, chamada de hamartiologia. Eu sou o professor Gilberto Rebouças, né? E nós estamos estudando já esta doutrina tão importante que, se nós não soubermos esta, vai ser difícil nós conseguirmos entender as demais doutrinas do cristianismo. Então, essa doutrina é fundamental para que a gente conheça as principais doutrinas do cristianismo. Então, você também pode estudar com a gente. Basta que você... Esse aqui é o nosso WhatsApp, onde você pode se matricular. Esse é o nosso WhatsApp, 85 Fortaleza, 89380246 é o meio pelo qual você pode se matricular e estudar conosco aqui a palavra do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Adriana. Paz do Senhor, pastor Gilberto. Chegando bem aí o som? Tá sim, pastor. Deus abençoe. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver a questão da queda. Até o capítulo de número 2, nós estamos vendo o estado original do homem. E aí nós vamos ver a questão da queda, que é chamada também de pecado original. O primeiro pecado, o pecado que deu origem aos outros. E uma coisa que pouca gente percebe é que a queda, ela ocorreu internamente, antes que externamente. É isso que nós vamos ver agora. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos em tua presença, pedimos a tua graça, a tua bênção e a tua unção. Em nome de Jesus nós te pedimos, oramos, que nos proteja, que nos dê iluminação, que nos dê, ó Deus, palavras para aprendermos e para ensinarmos. Pai, em nome de Jesus. Então nós vimos que surgiu um processo de tentação, que o diabo lança perguntas para saber como Eva havia interpretado a ordem de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E percebendo que ela achou um pouco rigorosa, para não dizer muito, ele lança dúvidas sobre o caráter de Deus, insinuando que Deus está escondendo algo de Eva. E aí Eva entra num processo perigoso, que é o processo da dúvida. E quando ele percebe que Eva está agora não mais fincada, sustentada, alicerçada na confiança, que é fé, na emuná,
em Deus, ele agora contradiz a palavra de Deus. Ele diz, olha, Deus disse que você certamente morrerá, e ele diz, certamente você não morrerá. E aí começa algo dentro de Eva. O primeiro pecado não foi fora, não foi externo. O ato externo é apenas uma demonstração do que já tinha acontecido no coração da mulher. Muita gente pensa que o pecado foi quando Eva comeu a árvore do fruto que Deus disse para não comer, um ato de desobediência. Mas o pecado começou dentro. Quando Eva deixou de confiar na bondade de Deus, olha o que aconteceu. Ela olhou para a árvore, uma árvore que ela nunca tinha dado tanta bola. E viu a mulher. Agora ela olha. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então, essa mulher, por dentro, já está caída. Ela olha para o que nunca deveria ter olhado. Ela acha bom aquilo que Deus disse que não era bom. Então, ela internamente já está caída. Tomar o fruto é apenas a manifestação exterior da queda interior. Tomar o fruto é apenas a manifestação exterior de algo que já ocorreu no seu interior. Aí diz o seguinte, ela viu mais, agradável aos olhos. Veja que Eva já está completamente caída. A árvore era boa para comer, a árvore era agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento. Não era uma árvore que enojava, não era uma árvore que ela dizia, desse daí eu não vou, era uma árvore desejável, ela estava cheia de desejo. E é isso que faz com que ela tome do fruto. Então, todo pecado, como esse primeiro, ele nasce antes dentro. Ele nasce quando nós achamos bom aquilo que Deus disse que não era para fazer. Ele nasce o pecado quando nós achamos agradável aquilo que não era para ser agradável. E ele nasce quando nós desejamos aquilo que Deus disse para nós não desejamos. E aí, essa primeira parte do versículo fala do que ocorreu dentro de Eva. E aí, agora que ela já está caída, que ela já está derrotada internamente, diz simplesmente as consequências. Diz assim, tomou do fruto. E a pergunta é, por que ela tomou do fruto? Porque ela viu que aquela árvore era boa, porque ela desejou e porque ela se agradou. E aí ela tomou do fruto e comeu. Então, tomar do fruto e comeu não é o pecado em si. É a consequência. É o resultado. E aí, diz, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. O texto mostra que Adão não foi sequer tentado.
O texto mostra que Adão se posicionou do lado da mulher contra Deus. Ele poderia ter dito não. Deus disse que eu não comesse, mas ele colocou-se, ele se posicionou e escolheu um lado, fez uma escolha. Ele disse: você está me dando, eu vou comer. E aí, esse texto vai ser de novo falado no Novo Testamento com outras palavras. João diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é aquele desejo que Eva teve, o fruto era agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos, é isso aqui, agradável aos olhos. Concupiscência da carne, boa para se comer. E aí diz assim, e soberba da vida. O exemplo do pecado apressa-se em um ato, apressa-se a expressar-se em um ato, pois Eva deu ouvidos a uma criatura em lugar do Criador. Seguiu suas impressões pessoais contra instruções recebidas e estabeleceu para sua meta a autorrealização. Deus abençoe, irmãos. Então agora o ser humano caiu, mas a queda é algo interior. A queda, como todo pecado, começa dentro da pessoa. E agora, Eva está caída. E Adão. Então nós vimos, né, que a queda ocorreu no interior. Eva, depois de ser vencida na tentação, ela já está caída por dentro. E viu aquela árvore que era boa para se comer. Então, o que era proibido por Deus, agora, na mente de Eva, na opinião de Eva, não é mais. É boa. Ela era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E ela era desejável. Então, tudo isso aqui vai se transformar. Então, o primeiro pecado ocorreu dentro. Todo pecado ocorre antes, internamente, e se manifesta através dos atos de desobediência. Vou repetir, todo pecado, ele ocorre primeiro dentro de nós. E depois, ele se manifesta, se exterioriza em atos. Aí diz assim, depois que ela viu que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e era desejável para dar entendimento, diz, tomou do seu fruto e comeu. Então, tomar o fruto e comer foi apenas a manifestação exterior da queda que já havia ocorrido em seu interior. Vocês podem fazer pergunta a hora que quiser. Então, olha o que o Strong coloca aqui. O homem agora conhece o bem e o mal. E aí o Strong diz assim, conhece o bem sem poder praticá-lo. A partir de agora, o homem vai ser aquele posse pecare, ou seja, vai poder pecar. Agora o homem não tem mais força para dizer assim, eu não vou pecar. Pós-queda, depois do Gênesis 3, o homem conhece o bem, mas sem poder praticá-lo. Conhece o mal, sem poder evitá-lo. Conhece o bem, mas não pode praticá-lo. Conhece o mal, mas não pode evitá-lo.
E aí Paulo, lá na frente, em Romanos, ele diz assim, miserável homem que eu sou. Internamente, tenho o desejo de fazer o bem. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. É isso que o Strong está dizendo aqui. Conhece o bem sem poder praticá-lo. Terrível descoberta do primeiro casal, dos nossos pais. Conhece o mal, mas não pode evitá-lo. E aí tem uma coisa que eu acho tremenda, diz assim, Deus irá provar a pobreza e a morte, antes que tomar e comer se tornem verbos de salvação. A mulher tomou e comeu. E aí, esses verbos tomar e comer se tornaram, no Antigo Testamento, verbos ligados à perdição, à queda, ao primeiro pecado, ao pecado original. E aí, Deus vai transformar, por quê? Porque a doutrina da salvação é a antítese da doutrina do pecado. Porque o que o pecado fez, a salvação vai desfazer. Porque se nós não entendermos bem a doutrina do pecado, nós jamais entenderemos a doutrina da salvação. Então diz assim, Deus irá provar a pobreza e a morte, antes que tomar e comer se tornem verbos de salvação. Aí Deus se faz homem, na pessoa do seu Filho bendito, morre, realiza a nova aliança, e aí Jesus transforma esses dois verbos, o de tomar e comer, e Eva tomou e comeu, que eram verbos de perdição em verbos de salvação. Ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tomai e comei. Então, por toda a Bíblia, a salvação é a antítese da doutrina do pecado. Por exemplo, o pecado vai separar o homem de Deus, a salvação vai ligar o homem com Deus. O pecado vai fazer com que a raça humana se divida em negros, brancos, em cultos e ignorantes. E na igreja, em Cristo, na salvação, na macho nem fêmea, todas essas barreiras de separação são redimidas. Então, nós vamos ver, há uma separação linguística. E aí vem o Novo Testamento, onde o Espírito Santo desce, e todos estão falando agora uma língua. Então, agora, consequências da queda. A queda foi algo interno, que se manifestou externamente, como acontece sempre. Ninguém adultera sem antes ter desejos, sem antes ter cobiçado. E o adultério, na prática, é apenas a consumação de algo que já foi idealizado, planejado, desejado dentro do nosso ser. O assassinato é algo que começou com uma raiva, que se transformou em ódio, que levou ao planejamento, que se transformou em ira. E aí, na primeira oportunidade, ele se transforma em uma agressão física. Deu para entender, pessoal? Ninguém, tem alguém aí me ouvindo? Uh!
Tem alguém aí ainda? Oi, pastor. Deu para entender? Falando sim. Deu para entender, Anderson? Tá dando sim. Oi? Tá sim, pastor, viu? Amém. Deu para entender, Anderson? Deu sim, pastor, viu? Então, a queda ocorreu fora ou dentro? Dentro. Dentro. Geralmente, a gente foi ensinado que a queda ocorreu fora. Que Eva só pecou depois que tomou o fruto. Não é isso? Eu entendi assim, né? Eu entendi assim mesmo. Mas ela só tomou o fruto porque já estava caída. É assim, eu e vocês, a gente não bebe, não se prostitui, não usa droga antes de cair. Mas se a gente já tiver caído por dentro, aí a gente faz tudo por fora. Então agora vamos ver a queda. A natureza humana se corrompeu. Com a queda, é como se um objeto, o meu celular, que caísse, e aí ele ficasse comprometido por dentro. E aí a queda, ela vai mudar. Então, o homem não é mais, a partir de agora, o ser humano, a raça humana, não é mais a mesma. Não está mais com a configuração original. Não está mais do jeito que saiu das mãos do Criador. Então, vamos lá. Olha como era antes da queda e depois da queda. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Não havia maldade. Agora, olha depois. Então foram abertos os olhos. Que olhos? Os olhos da maldade. E conheceram que estavam nus. E coseram e costuraram folhas de figueira. Fizeram para si aventais, roupas para se cobrirem. Então agora a natureza humana é uma natureza cheia de maldade. O que não tinha antes, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, seus olhos foram abertos. Engraçado, na hora que a serpente vai tentar, ela diz, olha, e conhecereis o bem e o mal. Vossos olhos se abrirão. Olha o que diz o texto aqui, ó. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Certo? Antes da queda, isso aí é coisa, parece bonita. Mas olha o que acontece. Então foram abertos seus olhos, os olhos de ambos. E eles não se tornaram como Deus. E conheceram que estavam nus. Aquela mulher que estava encantada, enfeitiçada com a tentação, vencida. Então agora o ser humano descobre, mas descobre que caiu. Descobre a maldade, começa a ver o mal, aí a gente começa a perceber que o coração do ser humano já não é mais o mesmo. As coisas mudaram. Que antes era inocente, no sentido de não ter maldade. Que agora a maldade permeia, perpassa todo o seu ser. Tem um sentimento de culpa. O segundo efeito da queda é o sentimento de culpa. E ouviram a voz do Senhor Deus.
Isso aqui pode ser traduzido por ouviram a voz, que a palavra kol é barulho, ou ouviram os seus passos, né, por entre a folhagem, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. O homem agora tem culpa. O homem agora é culpado. Então, quando ele ouve a Deus, quando ele percebe que Deus está chegando, está vindo ao seu encontro, não há mais alegria. Não há mais prazer. O sentimento de culpa o consome. E o que ele tem que fazer agora é esconder-se. Ele se esconde da presença de Deus entre as árvores do jardim. Quão patética, quão boba é a atitude do homem. Tentando se esconder do onisciente, do onipresente, no meio de árvores. Como que achando que aquelas árvores, que Deus conhecia cada folha, pudesse escondê-los da presença santa de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então Deus faz de conta que não sabia de nada. Está chegando agora para ver se o homem está arrependido, para ver qual é a situação do homem. Como é que o homem vai se chegar a ele? Se vai ter coragem de dizer: pai, pequei, fiz besteira, pisei na bola. E aí, olha o que o homem responde. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava. Ele disse: eu ouvi a tua voz. Eu ouvi o barulho dos teus passos. Sabias que estava chegando e temi. Agora tem culpa. Ele disse: porque eu estava nu e escondido. Pastor, Aí agora, oi, diga. é uma curiosidade minha aqui, certo? Se o senhor puder me responder. Por que Deus chamou Adão e não a Como é? Eva? Como Por é? que porque Deus chamou Adão e não Eva? Porque na Bíblia, o representante legal é o homem e não a mulher. Ah, Certo? Na Bíblia, Deus sempre vai colocar uma liderança. Então, Deus colocou o homem. Aí disse: far-lhe uma auxiliadora. A mulher era igual ao homem. Mas, na hierarquia de Deus, ela iria auxiliar, ajudá-lo. Mas a responsabilidade maior era de Adão e não de Eva. entendi. Eu quero tirar uma dúvida também. Diga. Pastor, se Adão não tivesse comido do fruto, o que teria acontecido nesse caso? Só Eva teria pecado. E o Estado, como ficaria? Nós teríamos, Como ficaria o Estado deles assim? Era somente Eva seria expulsa, né, do jardim, no caso? que ela seria expulsa. E não haveria a raça humana. Ei, pastor, deixa eu tirar Oi. uma outra dúvida também para o senhor, se possível. Qual era a língua ali que era falada naquele momento? Antes mesmo ali, lá na frente, aqui vai ter ali a Torre de Babel.
Mas qual era a língua falada ali? Até hoje ninguém sabe, porque quando você volta no tempo, no estudo das línguas, da linguística, você vai encontrar três ramos, três línguas. Né? E dessas três línguas, uma delas é o hebraico. Mas qual foi a primeira língua de onde essas três vieram, ninguém sabe mais. Nenhum estudioso da linguística sabe qual foi a língua, né, que deu origem a essa. Então, vamos lá. Agora o homem tem corrupção e culpa. O homem agora tem corrupção. O que significa isso? Significa que por dentro agora ele está todo corrompido. Ele agora é um carro que o motor está por dentro, todo batido. Ele agora é um computador precisando ser formatado. E não somente ele está corrompido por dentro, como ele tem culpa. Ele agora é um ser culpado, digno de morte, transgressor, culpado perante a lei. O salário do pecado é a morte. Olha o que diz o texto. E viu a mulher aquela árvore. Aí eu coloquei até números aqui, ó. 1. Era boa para se comer. E 2. Agradável aos olhos. 3. E árvore desejável para dar entendimento. Então aí, quando ela caiu por dentro aqui, ela agora vai manifestar, exteriorizar aquilo que já está dentro do seu coração. Então, como ela já estava caída, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Isso significa que Adão, conscientemente, optou, fez uma escolha. Ele tinha Deus de um lado e tinha Eva do outro. E ele podia ter dito, não, eu vou ficar do lado de Deus. Mas ele passou para o lado da mulher. E aí, eu coloquei aqui do lado o texto do Novo Testamento para ver como é a mesma coisa. E viu a mulher que aquela árvore era boa e agradável, tal. Aí eu coloquei aqui. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Deus sabia, mas o homem não. É como se Deus estivesse perguntando de onde vem agora esse conhecimento ruim. Aí Deus faz outra pergunta. Comestes tu da árvore que te ordenei para que não comesses? Deus está querendo ver como Adão vai reagir. E aí, o triste em tudo isso é que não existe reconhecimento de culpa pessoal. Ninguém assume a culpa. Ninguém se considera culpado. Ninguém chega diante de Deus e diz, pai, eu errei. Não há reconhecimento de culpa pessoal. Há uma espécie de jogar para o outro a culpa. Olha o que diz. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão jogou a culpa para a mulher e em Deus. Adão disse, eu a mulher. A culpa não é minha, cheguei agora. A culpa é da mulher, mas a culpa também é do Senhor que me deu. É como se ele tivesse dizendo, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido a fruta. Eu não teria desobedecido o Senhor. Ele disse, mas olha, a culpa é da mulher. E
em primeira mão, é do Senhor. Então, Adão não disse, ó pai, pequei. Não. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Para ver o que a mulher vai dizer, para ver se a mulher vai dizer o contrário. Não, Senhor. Adão está jogando a culpa para cima de mim. Eu realmente pequei. Eu realmente fiz o que era mal. Eu fui enganada. Eu caí. Mas olha o que a mulher vai dizer. E disse a mulher, a serpente me enganou. E eu comi. Então, Adão lança a culpa na mulher e em Deus. A mulher lança a culpa na serpente. E a serpente, como não tem mais ninguém para lançar a culpa. Então, não há. E a salvação é isso. Então, a perdição, preste bem atenção, eu disse sempre que conhecer a doutrina do pecado é conhecer a doutrina da salvação. Então, não há salvação sem reconhecimento de culpa pessoal. A salvação se dá quando Deus, através do seu evangelho, mostra quem nós somos, qual a nossa situação, e nós reconhecemos e dizemos, pequei. É verdade. E nós, pessoalmente, individualmente, aceitamos, reconhecemos, concordamos com Deus, damos a Ele razão e pedimos perdão. Aqui ninguém fez. Então, o pecado é o contrário da salvação e a salvação a antítese do pecado. Então, na salvação, eu reconheço que sou pecador, na perdição aqui não. Ninguém assumiu, ninguém se arrependeu, ninguém chamou a responsabilidade para si. Agora, olha a diferença, por isso que Deus diz que Davi é uma pessoa segundo o seu coração. Olha o que Davi diz. Contra ti somente pequei. E fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi tinha todos os motivos para arrumar uma desculpa. Ele podia dizer, Senhor, a carne é fraca. A Betseba, ela veio tomar banho aqui perto do meu palácio. Ela é muito bonita, ela estava nua, eu sou homem. A carne é fraca. Eu caí. Depois, eu não sabia como resolver. Estava com a cabeça maluca. Mandei matar o marido da mulher. Pai, me perdoe. Davi, ele... pai, eu mandei matar porque não tinha outro jeito. Vou me descobrir. Mas Davi não disse isso. Davi não foi inventar desculpa. Davi assumiu pessoalmente a sua culpa quando ele disse assim, ele não botou a culpa na mulher, como Adão. Ele disse, contra ti somente pequei. Então, na salvação, a gente faz isso aqui. Na perdição, a gente diz assim, a serpente me enganou. Ninguém assume. Então, quando Deus pergunta aí, Adão, a mulher que o Senhor me deu. A culpa é do Senhor, a culpa é da mulher. E aí, Eva, a culpa é da serpente. Deu para entender, pessoal? Quer dizer que na salvação a gente assume Que é pecador. E na perdição... A gente nega. Isso, pronto. Todo perdido, ele nega. Se você chegar para um perdido e disser, olha, Deus diz que você é pecador. Eu sou pecador igual a qualquer um. A pessoa se desculpa. Mas quando a pessoa ela compreendeu que era, primeiro, a perdição, que era a doutrina do pecado, ela compreende
Aí na salvação ela diz, Senhor, eu tenho culpa. Ela não vai buscar desculpa, ela não vai arrumar um marido para dar desculpa, ela não vai dizer que a culpa é do mundo, ela não vai dizer que a culpa é da pobreza, que é porque ela é doente. Não. Ela assume culpa pessoal. Ela diz, Senhor, eu sou pecador, pecadora, e eu preciso de perdão. Deu para entender, irmã Adriana? Deu sim, pastor. Então, pessoal, não perca a aula da doutrina do pecado, porque é uma das doutrinas mais importantes. Porque se eu souber isso, eu vou saber o que é salvação. Muita gente nunca na vida se reconheceu pecador pessoal. Agora, já que ninguém reconheceu, já que ninguém chegou para Deus arrependido, tem o juízo. Toda transgressão tem o juízo. E aí Deus começa o juízo sobre a serpente. Diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, porquanto você levou esses dois a caírem, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. A palavra maldição é estar separado de Deus. Deus diz, sobre o teu ventre andarás. Quando a gente lê o Gênesis, nós temos aí teologia, nós temos aí história, e nós temos aí teologia, história, e nós temos poesia. Foi um livro elaborado de forma poética também. Então, muita gente se perturba quando vai ler o Gênesis ou estudar, e aí vê partes teológicas. Então, ele acha que no Gênesis só devemos usar a parte teológica e negarmos a parte histórica, que os capítulos de 1 a 11 são um evento histórico que aconteceu no tempo e no espaço. Outros negam a métrica, a poesia. A Bíblia vai ter poesia. Deus vai dizer que comerás pó. Não quer dizer que a serpente vai pegar um prato de pó, de terra. Não quer dizer como alguns que espiritualizaram e disseram que a nossa carne, o nosso corpo, era a comida da serpente. Não foi isso que Deus quis. Hoje, quando a gente passa por alguém num carro, a gente diz assim, deixei o fulano comendo poeira. Isso é uma expressão, porque antigamente as estradas eram de areia, terra batida. Então, quando um carro passava pelo outro, a poeira subia. Então, o de trás ficava completamente sujo da terra vermelha, da terra batida. Então, no Gênesis aqui, Deus diz, olha, você vai andar sobre o teu ventre. Você já não vai mais se levantar. Não há redenção para o diabo. Por isso Deus diz, sobre o teu ventre andarás. Alguns acham que antes ela andava em pé. E aí, depois da queda, Deus está mostrando a Satanás, através daquele instrumento que ele usou, que foi a cobra, que ele é um ser caído. E caído não por algum tempo, mas caído para sempre. E pó comerás todos os dias da
tua vida. Ou seja, você vai rastejar. Você vai ser um ser rastejante. Nunca mais vai se levantar. Então, sobre a serpente é isso. Você é maldito. E uma maldição sem reversão, sem cura. E aí agora sobre a mulher. Pastor, Oi. vou tirar uma dúvida aqui sobre a questão, pastor, da serpente falar. Como se deu isso? Ela falou verdadeiramente assim, ao som da voz e tal? Ela ouviu? Como foi? Como que se deu isso? É como a jumenta. Ela falou, é porque, o que acontece? Na verdade, a voz que estava sendo ouvida era do diabo. Mas parecia que a serpente estava ouvindo, falando. Você já viu o ventríloco? Sim, pastor, já. O ventríloco não fala com a boca fechada e a pessoa pensa que é o boneco que está falando. Sim, pastor, sim. Então, quando houve a tentação, na verdade, quem estava falando era o diabo. Mas parecia que era a cobra. Deu para entender? Deu sim, pastor. Pastor, eu já vi alguns falarem, darem embasamento. Eu não acreditei e nem acredito. Uhum. Alguns darem embasamento para falar sobre possessão demoníaca em animais, Uhum. usando esse texto. O que o senhor disse sobre isso, meu pastor? Meu irmão, infelizmente, o grande problema da igreja é a falta de maturidade. As pessoas estarem preocupadas com coisa que não deviam. Uma das coisas do diabo é tentar fazer a gente se preocupar com coisas que não têm relevância. E para que a gente esteja tão cansado, tão atribulado, que a gente esqueça das coisas que realmente importam. Então, como o povo é criança, é menino, então fica preocupado em expulsar demônios. Os discípulos chegaram fascinados pelo poder que tinham agora. E aí Jesus, não vos alegreis, porque os demônios se vos sujeitam. Jesus corrige na hora. Mas antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Jesus disse, a maior alegria de vocês deve ser por conta da salvação. Quando Jesus vai passando lá em Samaria, os discípulos estão cheios de alegria, de fervor, e dizem, o Senhor quer que a gente mande fogo descer do céu? Jesus disse, vocês não entenderam nada. Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar. Então, infelizmente, hoje, muitos dos que se dizem povo de Deus não compreenderam ainda o Evangelho. Deu para entender antes? Eu sim, meu pastor. Então, eles se perguntam, eles se preocupam com coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se preocupe com esse tipo de coisa. Porque não importa se a serpente falou, se o diabo falou, o que importa é saber como é que se deu essa tentação. Quais foram os mecanismos? O que o diabo lança? É mais preocupado a gente devia estar com as dúvidas, em solucionar, equacionar as nossas dúvidas. E não com detalhes que Deus não pensou, Deus não estava nem aí para esses detalhes que nós, na nossa inocência, ficamos preocupados. Então, vamos lá. Até aqui deu para entender? Deu sim, pastor. Então, vamos lá.
Agora sobre a mulher. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos. Então é possível que Eva, antes da queda, tivesse dor, se ela tivesse um filho. Mas não era uma dor como a de hoje. Não era uma dor insuportável, quase que leva à morte, e que muitas vezes leva à morte. Mas Deus diz: olha, eu vou multiplicar. E ninguém multiplica sobre zero. 9 vezes 0 é 0. Então, esta mulher teria dor, mas não uma dor tão grande. Mas duas coisas acontecem. A multiplicação da dor. Então, todas as vezes que esta mulher for dar à luz, for trazer uma vida ao mundo, ela vai lembrar de que ela também trouxe o pecado. Assim como o diabo, quando olha para a serpente e vê a serpente rastejando, ele vê o estado dele. A dor vai lembrar a mulher que ela, Eva, não precisava estar naquela dor. Não precisava estar naquele desespero. Mas que ela não pode reclamar. Porque foi algo que ela cavou, foi uma cova que ela cavou. Aí diz assim: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora, a mulher ia viver em subserviência ao marido. E aí tem um texto muito parecido, quando Deus dá um conselho a Caim, assim: se procederes bem, Caim, não se restabelecerá o teu semblante? Deus pergunta: mesmo jeito, o pecado vai ser, no Gênesis vai mostrar do mesmo jeito. Caim tem ódio, guarda o ódio, está caído por dentro, e aí ele termina só degolando seu irmão. E aí Deus percebe: se procederes bem, Caim, não restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Deus pinta o pecado como uma fera que está rodando ali na porta dele, rondando. Aí ele diz assim: e o teu desejo e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. É a mesma expressão que aparece no hebraico. Então Deus diz: Caim, domine isso. Seu desejo é. Então, aqui ele diz assim: e ele te dominará. Então, agora, a mulher vai ser dominada, vai viver numa cultura onde ela, até hoje, tem dificuldades. Por quê? Porque até hoje há uma supremacia do homem. E isso foi por causa do pecado. Aí agora vem sobre Adão. Então, sobre ela, duas coisas: o aumento nas dores. Então, cada vez que ela for dar à luz o menino, ela vai lembrar que ela tem culpa no cartório. Tudo aquilo ali é por conta dela. E ela vai viver num estado de servidão. Ela que era igual, agora vai estar dominada e muitas vezes maltratada pelo homem, objetificada, transformada em objeto. Sobre o homem, e a Adão disse: porquanto deste ouvido da voz da tua mulher,
e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Então, o planeta onde nós vivemos, que era a casa de Adão, está debaixo de maldição. É por isso que nós temos doenças, pandemias, furacões, tsunamis, seca, nevasca. O mundo parece que está pegando fogo, o aquecimento global. E Paulo diz que a natureza geme. Geme. Então, a terra está debaixo de maldição. E Deus diz, com dor comerás dela. Não vai ser mais estender a mão para pegar o fruto. Vai ser assim, você vai tirar muito, vai ter muito trabalho para conseguir alguma coisa dela. Ele diz todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Deus diz, ela não vai produzir mais somente frutas, legumes. Somente o que você precisar. Vai produzir coisas que vão exigir de você mais trabalho. Que vão espetar você, que vão furar você. Que vão queimar você. Você não vai poder mais andar agora despreocupadamente. Você vai ter que ser muito atento. E aí Deus diz que comerás a erva do campo. Agora o homem tem que plantar. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Já que é a linguagem poética. Deus está dizendo, olha, para você comer agora, vai ter que suar. Vai ter que plantar, trabalhar. E aí vem a pior parte. Ele diz, até que tornes a terra, porquanto dela foste tomado. Porque és pó, e em pó te tornarás. Aqui vem a pior coisa. A morte. Aí nós vamos ver agora as dimensões da queda. Pastor, Diga. vou tirar só uma dúvida aqui. A questão aí, no suor do rosto, ele ia comer o pão dele, né? Como se daria lá, pastor, essa questão das estações e épocas para também os frutos darem, isso se deu por conta também da palavra que o Senhor Deus deu, de maldição sobre a terra? Não, como se dava também a questão do fruto, ia nascer toda hora, assim, todo momento, ele ia só fazer o pomar, era, pastor? Não, é o seguinte. A questão ali é que Deus providenciou tudo que o homem precisava. Então, tudo que o homem precisava estava à mão dele. Só que agora, depois do pecado, Deus continua dando. Mas o homem agora tem que correr atrás. Porque agora vai ser difícil. Deus vai continuar dando, mas vai haver seca, vai haver praga, vai haver tempo em que não vai haver colheita. Então agora, e o homem vai ter que ralar muito para arar a terra, para tirar os espinhos, as ervas daninhas, e para esperar que aquele fruto que ele tinha sem nenhum trabalho laborioso, agora ele vai ter que, antes ele tinha demais, trabalhando pouco. Agora ele tem que trabalhar muito e ainda esperar na misericórdia de Deus para que ele tenha alguma coisa. Deu para entender, antes? Eu sim, pastor. Então, o homem ia trabalhar, ia continuar lavrando, né, para poder ter.
só que ia ter em abundância e com facilidade. E Isso, agora ele ia ter um trabalho mais duro, penoso, laboroso, tinha que isso. arar a terra, ia ter dificuldades, as Como nós intempéries do temos até tempo. hoje, Uhum. certo? Porque o trabalho já existia antes da queda. Deus colocou o homem no jardim para lavrar e cuidar. Só que lá no jardim, né, não tinha, antes da queda, não tinha cardo, não tinha espinho, não tinha seca, não tinha geada, não tinha falta de chuva. Tinha a provisão de Deus ali. Só que agora, o homem rompe com Deus. Então, agora, Deus, em sua bondade, ainda permite que a terra frutifique, mas com muita dificuldade, para que o homem aprenda que sem Deus nós não podemos viver. Então, agora, prestem bastante atenção nessa parte que nós vamos ensinar agora. Porque essa parte é fundamental para que você conheça a doutrina da salvação depois. Se você não entender isso aqui, nunca vai entender a doutrina da salvação na sua amplitude, na sua abrangência, no seu tamanho. Então, quando houve a queda, houve ruptura, ou seja, separação, quebra. A primeira foi teológica, foi entre o homem e Deus. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses, o homem comeu. Então, a primeira separação, a primeira quebra, a primeira ruptura foi entre o homem e Deus. Por isso é que na salvação, nós precisamos descobrir, nós rompemos com Deus. Deus rompeu conosco. Então, nós estamos no estado de inimizade. Tiago vai dizer, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, agora, o homem no pecado é inimigo de Deus. Por isso é que Agostinho vai dizer que salvação é o religar. Esses dois são como fios que estão separados um do outro e que precisam ser religados. E que o religar seria através de Jesus Cristo. Então, a primeira quebra, a primeira separação entre o homem e Deus. Então, o homem está separado de Deus. Então, enquanto o ser humano não descobre que ele rompeu com Deus, que ele está rompido com Deus, que ele está em um estado de inimizade, separação, então jamais ele vai poder ser salvo. Segunda coisa é a ruptura psicológica. Não aconteceu só a ruptura teológica. É a separação entre o homem e o próprio homem. Na imago Dei, na imagem de Deus. Ouvi a tua voz e tive medo. Agora o homem tem sentimentos bons e maus. Agora o homem é um ser que quer andar com Deus, mas que tem medo. Agora o homem é um ser como aquele desenho animado faz, bota um diabinho no ombro, no ouvido, e um anjinho no outro. Agora nós estamos dilacerados por dentro. Nosso interior está rompido. Nós temos dois desejos. Um desejo de fazer o bem, um desejo de fazer o mal. Paulo diz, quando eu tento fazer o bem, o mal está comigo. Agora o ser humano é alguém que tem dentro de si
uma natureza pervertida, adoecida e que ele não pode arrancar. Ele está de mal com ele. Vocês já notaram que tem dia que nós não gostamos de nós mesmos? Já, pastor. Por causa da queda. A ruptura social. Homem e mulher é um só. Agora não. A mulher que me deste. Agora o homem rompe com a mulher. Antes ele passou pro lado dela. Mas agora ele quer sair de perto dela. Antes, quando ele estava só ele, a mulher e o diabo, que a mulher oferece a ele o fruto, ele está do lado, ele come. Mas agora não, ele sai de perto, como quem diz, é só dela. Daí em diante, todo casal tem dificuldade. Daí em diante, a relação entre marido e mulher, pai e filha, mãe e filhos, a nossa relação social, vizinho, irmã, está completamente comprometida. Nós estamos sempre procurando alguém para jogar culpa. E você vai perceber que dentro das igrejas está cheio de gente que ainda não se reconciliou com Deus. Por quê, pastor? Porque nunca descobriu que está em inimizade. Porque só mudou de religião. Mente que ainda não se tocou que dentro de nós há um dilema, há uma ruptura, há algo bom e algo ruim, há uma digladiação, há uma guerra dentro de nós, há uma ruptura social, é cada um no seu canto, é cada um por si. É um jogando a culpa na mulher, é a mulher jogando a culpa no marido. Mas a queda não trouxe só isso, tem mais coisa. É por isso que no Novo Testamento, Paulo diz, marido, amai vossas mulheres. Mulheres, submeter a vossos maridos. Por quê? Porque no cristianismo, volta agora, quebra, destrói essa ruptura social. Há uma dimensão cósmica. Maldita é a Terra. Todo o universo agora está debaixo de maldição. Todo o universo. É por isso que ora chove, ora não chove. Pastor, o sentido da palavra maldição aí, tá, qual o sentido? Qual o sentido da palavra maldição aí? É que ela agora vai ter um monte de catástrofe. Não vai ser só bênção, vai ter um monte de desgraça. Então, o significado de maldição aí são catástrofes, né? Desgraça, dificuldade. É por isso, pessoal, que na salvação, Deus vai redimir a terra. Pedro diz que agora vai ser purificado pelo fogo, para que haja novo céu e nova terra. Paulo diz que a criação geme e está com dores de parto. Então, Deus não vai salvar só o homem. Deus vai salvar tudo que o pecado penetrou, inclusive o planeta Terra. Por isso, Jesus disse, na regeneração da Terra, vocês sentar-se-ão comigo. Então, essa terra, segundo Paulo, vai ser liberta do cativeiro, porque ela também está gemendo. Deu para entender, Anderson? Deu sim, pastor. Amém. Então, se vocês entenderem isso aqui, pessoal, vão entender muito mais o que é salvação. Então, não vai haver salvação completa enquanto a terra não for transformada. Por isso que nós estamos aguardando Jesus voltar.
Mas existe uma ruptura laboral. Olha quanta coisa. E a gente pensa que era só a ruptura de voltar para Deus. Muita gente pensa, levantar o braço numa igreja, resolveu tudo. Coitado. É uma ruptura entre o homem e o solo. O solo que antes era amigo, ajudador, que o homem plantava e o solo se encarregava de fazer o resto. Deus diz agora, olha, em fadiga obterá dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ou seja, a moleza acabou, meu. A moleza acabou. Então, a gente trabalha tanto para receber tão pouco. É para lembrar a gente assim, olha, eu facilitei a vida de vocês, mas vocês optaram pelo pecado. E aí tá, e aí a gente está vivenciando isso todos os dias para que a gente nunca esqueça, para que fique inculcado na gente. E o que acontece? Quando Jesus Cristo voltar, nós não teremos mais que nos matar de trabalhar. E haverá, em sexto lugar, e houve, durante a queda, uma ruptura entre o homem e a criação. Havia uma união. O homem era o governador. Deus disse, olha, dominai sobre ela. Mas olha o que diz. Espinhos e carne também te produzirá. Ou seja, a terra não aceita mais o domínio do homem. Os animais agora se revoltam contra o homem. As feras se tornam agora algo que não respeita mais o homem. Antes o homem vivia no jardim. Chegou, deu nome aos animais. Nenhum animal ousava atacar o homem. Mas agora não. Agora, nem a terra, nem os animais respeitam mais o homem. Porque ele já não está mais debaixo da autoridade do Criador. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. O homem saiu debaixo da autoridade do Criador. Então a terra diz, não te obedeço mais. E a última, que é a pior de todas. A judicial. Agora há um juízo. É uma ruptura na existência. Até que tornes a terra. Agora tem dia e hora marcado para morrer. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó vai tornar. Agora há a pior de todas, que é a ruptura do homem na existência. É que Deus tinha colocado a humanidade, a eternidade no nosso coração. E o ser humano e os anjos, como eu fiz aqui, a ilustração, anjos, ser humano, contudo, antes da queda. Depois da queda, o anjo vira esse diabo. E o homem, envergonhado, sai. É expulso. É jogado fora. E aí, eu vou só terminar isso aqui para terminar nossa aula de hoje. A tentação do ponto de vista positivo. Quando Deus permite a tentação, ele está sendo misericordioso. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio a quem, pessoal? Quais foram os dois seres que Deus deu livre-arbítrio? O homem e a mulher, pastor. Os anjos e o homem. E o homem. Pergunto, irmã Adriana,
E responda, por favor. O diabo pecou sozinho? Não. Não. Quem foi que tentou o diabo? Ai, Jesus. É porque eu imaginei que quando ele caiu, levou a metade dos anjos, né? Vamos lá. O diabo pecou sozinho? Pecou, pastor. Pecou. Né? Ele usou o livre-arbítrio dele corretamente? Usou sim, pastor. O pecado era uma possibilidade Ele quando eles usou foram o criados. livre-arbítrio? Ele usou o livre-arbítrio corretamente? Não, pastor. Ah, prestem atenção nas perguntas. Ó. Então, ele foi infeliz com o seu livre-arbítrio? Foi sim, pastor. Então, o diabo caiu sem ter nenhum tentador, correto? Correto, pastor. Correto, irmão Adriano? Correto, pastor. Agora, como o diabo caiu sozinho, não tem mais perdão para ele. Porque ninguém tentou. Porque veio de dentro para fora, né, pastor? Ah, agora eu pergunto a vocês: o homem podia cair também? Podia sim, pastor. Ele tinha livre-arbítrio, né, também. Ah, parabéns, Anderson. Só que se ele caísse sem tentação, ele seria um pecador igual ao diabo? Seria, pastor, né? Porque também viria de Seria. dentro para fora. Então, ele seria também pecador eterno. Então, Deus, sendo bom, misericordioso, Deus olha, e é como se Deus dissesse assim: o Lúcifer caiu sem tentação. Usou o livre-arbítrio dele de forma errada. Adão também pode fazer. E se Adão fizer, vai ter dois diabos. Um diabo anjo e um diabo homem. E aí Deus permite a tentação. Para quê? Para que se o homem cair, não é porque ele caiu só. Então, se Deus diz, Satanás, não toca. Você vai lá, não chega perto. Não toque. Vou botar um anjo meu com a espada ao redor de Adão e Eva, você nunca vai chegar perto. Adão e Eva podiam ter pecado sozinhos. Podia chegar um dia de Adão dizer, pai, ou dizer, Eva, por que Deus não deixa a gente comer esse fruto? O que tem? Eva, vamos sair desse jardim? Eva, hoje eu estou cansada, eu não quero ir ao encontro de Deus à tarde. Podia ou não podia, pessoal? Podia sim, pastor. Então, foi misericórdia de Deus deixar o diabo tentar. É como se Deus dissesse, se eu deixar o diabo tentar, se ele passar, amém. Se ele passar, vai ser maravilhoso. Mas se ele for reprovado, eu ainda tenho como recuperá-lo. Porque o pecado não veio dele, veio de fora para dentro. Então eu tenho como dar a ele a salvação. Porque a salvação é o contrário do pecado. Então, assim como o pecado entrou nele e contaminou o corpo, a salvação entra e restaura todas as partes do nosso ser. Deu para entender, pessoal? Eu sim, pastor. Então, preste bem atenção. Deus podia ter deixado. Se Deus fosse mal, Deus teria dito assim, olha, Adão, caia também. Siga o exemplo dele. Vai ser um diabo. Mas quando o diabo vem,
Deus deixa. Porque Deus é misericordioso. Deus não quer que eu e você sejamos um diabo. Deus não quer que nós sejamos réus de pecado eterno. Deus não quer ver a gente no inferno. Por isso, ele deixa. Porque ele sabe que mesmo que isso vai custar um alto preço, mas ele está disposto a pagar esse alto preço, que é dar a vida do seu filho para nos redimir. Que Deus abençoe. Alguma pergunta? Então, leiam isso com calma. Leiam com bastante calma, voltem, ouçam a aula. E continua a promoção, pessoal. Né? Nós estamos fazendo o seguinte: se você conseguir alguém para estudar no curso, e essa pessoa me procurar e dizer, olha, rapaz, pastor Gilberto, eu quero me matricular, porque o irmão tal, a irmã tal, falou do curso para mim, me incentivou. Então, na hora que você conseguir uma pessoa para o curso e ela se matricular, uma mensalidade sua está paga. Deu para entender, deu, pessoal? Deu sim, pastor. Eita, então, glória. Se vocês quiserem, se você conseguir alguém, digamos que o Anderson diga assim, falou para alguém. Aí esse alguém me procura e diz assim, pastor Gilberto, o Anderson me falou do curso e eu quero me matricular. Na hora que ele fizer o pagamento da mensalidade dele, eu mando a mensagem para o Anderson. O mês de dezembro você não vai poder, não precisar pagar. Por quê? Porque uma pessoa se matriculou, porque você mandou. Então, se a irmã Adriana conseguir também, em dezembro a gente paga novembro. Né? Então, vai ter o próximo mês. Aí você diz assim, papai fulano, vem se matricular no nosso curso. Então, se essa pessoa vier, ela vai dizer assim, olha, pastor, eu quero entrar no curso, eu ouvi falar muito bem pela irmã Adriana, e eu quero me matricular. Na hora que ela pagar a mensalidade, eu digo, irmã Adriana, não precisa a senhora pagar esse mês. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Então, vamos à luta. Deus abençoe, fiquem com Deus e estudem isso aqui. Não parem de estudar, leiam de novo, vejam a aula, porque vai ser super importante, senão vocês não vão compreender a doutrina da salvação. Paz do Senhor, fiquem com Deus.